Abra sua Bíblia em 1 Pedro, ok? 2 a 24. 1 Pedro 2 a 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mais uma vez, ok? Levando ele mesmo, quem? Jesus Cristo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Vamos lá. Presta bastante atenção. Na live das 6 horas, eu comecei a explicar o sentido de justiça aqui, ok? Eu quero já adiantar a você uma coisa. Sempre linke justiça por justificado ou justificação. Se fazendo pecador, ele nos justificou. Preste bastante atenção a uma coisa. Algumas palavras no português, elas não têm, infelizmente, o sentido espiritual que deveria ter, porque a igreja acabou adotando algumas palavras como padrão. E aí quando você encontra palavras como essa, como justiça ou justificação, eu sei que na primeira coisa que acontece com você é quando você ouve a palavra justificação, que vem na sua mente. Desculpinhas, não é? Alguém que fez uma besteira e ao invés dela assumir o que ela fez, ela fica dando desculpas, se justificando, mas não foi isso que o Senhor fez. Quando o Senhor se entrega na cruz, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, por mim e por você. Então, quando a palavra está falando sobre justiça de Deus, ou justificação, isso significa que o Senhor tinha total entendimento daquilo que ele estava fazendo na cruz por nós. Vamos voltar um pouco para o Antigo Testamento. Se Jesus não tivesse se manifestado como Cordeiro de Deus, até hoje, nós estaríamos sacrificando ovelhas e animais por causa dos nossos pecados. Não só por causa dos nossos pecados, pela lembrança das alianças em que nós temos sim com o Senhor. Só que uma vez que Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele se fez justiça e Ele nos justificou, ok? Ele se colocou como segundo Adão. Existem pessoas que pensam que Jesus ele era 100% Deus apenas. Não. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Ele se colocou nessa situação para que Satanás não dissesse que quando Jesus se entregou na cruz, ele meio que se entregou como super-herói. Não, ele se entregou como eu e você, um ser humano comum. Ele teve fome, ele suou, ele chorou, ele sangrou, ele sentiu dores. Mas aqui está dizendo que Jesus se fez justiça. Ele te justificou. Entenda uma coisa. Vamos imaginar. Esse é o exemplo que eu mais gosto de fazer sobre aquilo que Jesus é, sobre aquilo que Jesus fez. Vamos imaginar que você tem uma infinita dívida num banco. E quanto mais você tenta pagar, mais você percebe que não adianta. Você não vai pagar essa dívida, você não vai conseguir. Essa foi a dívida que a humanidade recebeu através de Satanás. Ok? Então, as religiões, elas foram uma tentativa de burlar o caminho, ou adiantar o caminho. Só que a moeda espiritual é sangue. A moeda espiritual não é ouro, a moeda espiritual é sangue. Então, assim como houve o derramamento, preste atenção, assim como houve o derramamento de sangue, por que não dizer sim, ok, de Abel, a terra já compreendeu que o sangue precisava ser, não vingado, mas alguém precisava se fazer justiça por isso. Então, desde o Antigo Testamento, desde a rebelião de Adão e Eva, que aconteceu o seguinte: Deus veio restaurando a humanidade por um caminho. Primeiro ele pegou os patriarcas para apontar o Messias. Depois ele pega os profetas para... Até que acontece finalmente a ordem celestial, onde o Filho de Deus precisava se manifestar. E não só se manifestar, ele precisava operar a obra completa do resgate da humanidade, mas não só o resgate pela questão de perdão,
Muitas pessoas têm a imaginação que o grande objetivo de Deus era fazer com que o homem se acertasse pela questão do pecado. Não. Deus desejou profundamente que o homem pudesse ser novamente, assim como ele era, espírito. Ok? Por isso eu digo, o novo nascimento, o objetivo não é você ser de uma comunidade de fé. O novo nascimento, o objetivo não é você parar de pecar. O novo nascimento é a natureza divina entra em você, modifica a sua vida, mas não modifica só a questão de pensamentos pecaminosos. Quando nós temos esse entendimento, nós estamos limitando totalmente o planejamento celestial do Senhor para os homens e para a terra. Já outras pessoas pensam que o verdadeiro planejamento celestial é que todos nós viemos ser pastores e pastoras, apóstolos e apóstolas. Também não é isso. O Senhor Jesus, ele resgatou a comunhão do homem com Deus, mas devolveu a característica espiritual e principal para todos nós, sermos filhos, reis e sacerdotes. Só que com o apontamento em Melquisedeque. Então, já que você tem esse entendimento que Jesus Cristo levou sobre si, Jesus Cristo se fez pecado, Jesus Cristo se fez maldição, não, você não pode ficar debaixo do espírito de medo de uma maldição. Ok? Nós já ouvimos falar muito sobre maldição hereditária. Eu não estou aqui para levantar uma polêmica, eu não estou aqui para debater ou criticar os irmãos que têm pregado, têm ministrado sobre a questão de maldições hereditárias. A única coisa que eu quero dizer é que existem diversos versículos que dizem aquilo que Cristo fez na cruz. A partir do momento que eu creio na palavra de Deus, foi o nosso último estudo das 6 horas, a partir do momento que eu confesso a palavra, que eu confesso as promessas, isso gera posse. Eu consigo viver essa palavra, eu consigo manifestar a dimensão dessa palavra. Então entenda uma coisa, se a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por você, se Cristo justificou você, então você está justificado, então você é um justo. A palavra justo significa realmente que alguém te justificou. Então, por favor, gira essa chave em você. Se alguém justificou, isso tem a ver com a Bíblia, amém? Não entre na concepção de justificativas banais, desculpas banais. Não, Ele te justificou. Quem? Cristo te justificou. Cristo justificou a igreja. Quando? Desde a cruz. Então, a partir do momento que você tem esse entendimento, essa visão, que Jesus Cristo te justifica de todo o pecado, principalmente do passado, você passa a viver uma vida de liberalidade.